galera, beleza? Léo Azevedo aqui do canal Papo de Vascaíno, passando aqui para poder trazer algumas informações e fazer análise aqui com vocês. Deixa eu dar uma ajeitada na câmera aqui. Quero, antes de mais nada, agradecer a vocês por estarem aqui conosco e assistindo nossos vídeos aí, curtindo nosso trabalho, estando conosco. Quero pedir a vocês aí para que vocês não deixem de compartilhar, de seguir a gente, de estar conosco nas nossas redes sociais, lá no Instagram também, no @papo.d.vascaíno. E também dando essa moral aí no nosso canal, né? Hoje a gente vai falar um pouco aqui sobre a entrevista do Pedrinho, né? Que ele deu anteontem, ponderar e pontuar algumas situações que eu ouvi e gostei, outras que nem tanto, mas, enfim, sempre tentando fazer uma análise bem justa daquilo que a gente espera e daquilo que a gente quer como torcedor também. Além disso, falar aqui também do Payet, da entrevista do Payet, no qual ontem, né, saiu a notícia aí de que o Payet tinha dado uma entrevista a um jornal francês, e também a gente vai falar um pouco aqui sobre técnico, né, rapidamente, sobre a possibilidade de técnicos novos aí e a apresentação do Felipe, né, coincidindo aí com a entrevista coletiva do Pedrinho. Pois bem, vamos lá. Antes de mais nada, eu quero pedir a você para que você não esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, nos ajude a chegar a 1.500 inscritos. Quero te agradecer porque a gente bateu a marca aí de 1.000 inscritos ainda ontem pelo YouTube, mas a gente quer crescer nossa rede social também no Instagram. Então eu peço a você que assiste a gente no YouTube, se você puder ir até o Instagram. A gente vai estar aí gostando bastante de estar te recebendo lá e estar crescendo nosso trabalho, né, para que o YouTube ofereça nosso conteúdo a mais pessoas. Vamos lá. Anteontem, né, na segunda-feira, logo assim que acabou o jogo no domingo, na segunda-feira o Pedrinho deu uma entrevista coletiva como ele havia prometido no domingo, porque o Rafael Paiva foi demitido. Essa entrevista coletiva ele levou ali, junto com ele, o Marcelo Santana, que é o diretor executivo de futebol do Vasco, e eu queria pontuar algumas situações que eu vi que eu achei bem interessante dentro da entrevista. Primeiramente, quero deixar claro aqui que eu continuo apoiando o Pedrinho nesse sentido, de tentar recuperar o Vasco de alguma forma, porque foram alguns anos aí de muita dificuldade do torcedor vascaíno, né? Ainda continua sendo, a realidade é essa, mas o Pedrinho está aí tentando fazer o melhor e a gente tem que confiar, porque são duas escolhas: ou a gente confia no que ele está fazendo e apoia, ou a gente vai estar sempre criticando e dividindo o próprio torcedor vascaíno. Então essa não é a nossa intenção aqui no canal. O meu ponto de vista, a minha opinião é apoiá-lo, mas independente disso, a sua posição enquanto torcedor, enquanto ouvinte nosso aqui também é respeitada. E se quiser deixar alguma coisa no comentário, pode deixar, para a gente poder debater sobre esse assunto. Eu consegui ver muita verdade dentro desse contexto do Pedrinho falando mais uma vez. Ele, em momento nenhum, titubeou nas perguntas. Pontos chaves importantes para mim ali foram a questão do reconhecimento do erro na janela de transferência. Ele falou, não, nós erramos na janela de transferência. Ponto forte também dele foi dizer que não vai fazer nenhuma loucura para o ano que vem, tipo, dentro do orçamento, né? A gente precisa entender que o Vasco está passando por um processo difícil. A dívida era aí de quase 1 bi, e a dívida agora está em torno de 1 bilhão e 200 milhões de reais aí, quase beirando 1 bilhão e 300 milhões, devido à dívida 777. Outro fator importante que eu queria trazer para vocês foi quando ele disse, né, que ele tem que trazer à tona as coisas que aconteceram na gestão anterior, porque muita gente nas redes sociais, muitas páginas também que cobrem ou que falam de Vasco, falaram que o Pedrinho só fica falando isso, falando da dívida antiga, do que aconteceu, e tem que tocar o barco e tentar fazer o melhor. Sim, ele tem que tentar fazer o melhor, mas para ele explicar o que está acontecendo, é inevitável ele não falar da gestão anterior, até porque essa gestão ainda impera no clube de alguma forma, porque a questão da liminar, o Pedrinho só está ali por causa de uma liminar da justiça, mas a gente sabe que a CAP está correndo por fora para poder tentar trazer mais uma vez aí questões diferentes ao Vasco e referentes aí à situação da arbitragem que vai acontecer na FGV. Depois da arbitragem, a gente vai tentar saber e tentar conversar um pouco para saber como é que vai ficar a situação do Vasco, mas caso fique com o Pedrinho ainda e o Pedrinho decida pelo novo investidor, o Vasco precisa passar por alguns processos.
Essa dívida realmente foi deixada pela 777, a gente não pode esquecer isso. Não pagaram quase ninguém, não pagaram acordos que eles tinham feito. Então tá tudo aí, querendo ou não, caindo no colo do Pedrinho. E a gente precisa, de certa forma, apoiá-lo, porque ele veio a público, e todas as vezes que... Acho que já é a segunda ou terceira vez que ele vem a público falar, e ele dá ali 2 horas de entrevista aberto para poder ouvir os jornalistas, ouvir as pessoas que estão ali perguntando. A pergunta do Lucas Pedrosa foi muito conveniente também, gostei bastante do que o Lucas Pedrosa perguntou dentro da entrevista e foi respondido claramente ali, tanto pelo Marcelo Santana quanto pelo Pedrinho, né? Porque na entrevista coletiva, cada jornalista tinha direito a uma pergunta para Pedrinho e uma pergunta para o Marcelo, não podendo passar disso. Então, eles tinham que aproveitar a oportunidade de fazer perguntas coerentes. E o Pedrinho chega, então, na questão aí do Felipe, né? Porque foi muito falado e muito criticado também quando saiu a notícia no domingo ainda de que o Felipe assumiria a interinidade aí até o final do Campeonato Brasileiro. E aí o Pedrinho falou algo que também me chama a atenção, que o cara é capacitado para isso e o Felipe é treinado para isso. Você discordar e chegar ao ponto de dizer que ele não treinou times grandes, eu concordo com você. Mas que ele está preparado para ser técnico, estudou para isso, sem dúvida nenhuma, tá? Porque ele fez os cursos aí, teve experiência em alguns clubes pequenos, está certo, mas conseguiu mexer com base, mexer com jogadores novos. E isso é importante para a gente nessa reta final. A gente precisava de mudança de ares, a realidade é essa. Ao que tudo indica, as decisões do Rafael Paiva não estavam agradando nem a diretoria internamente, nem aos próprios jogadores. Dentre essas escolhas estava do Galdames, que já está barrado para as próximas 3 partidas pelo Felipe. E o Felipe também trouxe à tona aí no treino de ontem, que ele aplicou no Vasco, e o de hoje, o Luiz Gustavo, que é um zagueiro que está voando baixo, um menino da base, muito bom. Trouxe à tona também o Ryan e trouxe à tona o Leandrinho. Então, ou seja, a gente pode aguardar mudanças aí, talvez, para o jogo de sábado, até talvez mudanças táticas, tá? De um 4-3-3 para um 4-4-2. Não sei como ele vai fazer isso dentro da dinâmica do jogo, porém, a gente precisa ganhar esse jogo para poder continuar vivo ali, tentando uma Sul-Americana. Então, o jogo é em casa, a gente precisava desses áreas também para poder o Rafael Paiva não vir para esse jogo dentro de São Januário pressionado e a torcida em cima. Isso geraria um outro problema ao final do jogo, caso houvesse uma derrota, mas fato é que a gente precisa se movimentar, e o Pedrinho se movimentou nesse sentido. Você trazer amigos ou não, eu não sou contra, desde que esses amigos realmente sejam capacitados. Se ele não estiver produzindo, eu tenho certeza que, e acredito que o Pedrinho vai tirá-lo, até porque o Pedrinho não vai querer queimar o nome dele, né? Saiu da Rede Globo para vir ali, para poder fazer o melhor pelo Vasco, e eu acredito que ele não vai querer queimar o nome dele dessa forma, sem aí, pelo menos, tentar fazer algo positivo para o Vasco. Bem, alguns jogadores estão no final de contrato, como a gente disse, mas a gente precisa entender que o Vasco também precisa de um técnico. A galera está cobrando muito um técnico encorpado, e segundo as informações aí internas do clube, de algumas fontes, é que o Vasco quer um treinador para dezembro ainda, né? Semana que vem já é dezembro, acabando as 3 rodadas do Brasileiro, o Vasco quer um treinador já para estar em dezembro. Por que isso, Léo? Porque dessa forma o cara pode ter o mês de dezembro ali até as férias tranquilo para trabalhar, ele pode ali conhecer o grupo e pode também exercer aquilo que ele precisa de pedir jogadores. No páreo, para uma possível, né, para uma possível contratação, estão aí os técnicos brasileiros, né? Muita coisa saindo sobre a questão do Cuca, muita coisa saindo também sobre a questão do Renato Gaúcho, mas o Renato Gaúcho ainda está sob o contrato, o Cuca está negociando com o Santos, assim também como o Luiz Castro também está negociando com o Santos, mas isso é um assunto para uma outra oportunidade. Mas fato é que eu, né, minha opinião, não sei o que você acha, você pode deixar nos seus comentários, gostaria de ver talvez o Renato Gaúcho, que para mim hoje seria o cara que mudaria esse elenco e mexeria com esse elenco do Vasco da Gama que a gente tem aí. E o Vasco começa a contratar e a tentar mexer nas especulações com jogadores pontuais. Dentre eles, Isidro Pita, é uma contratação tida como difícil, mas o Vasco tenta esse jogador de lado de campo. Tem um jogador do Juventude também, um atacante, Lucas Barbosa, se eu não me engano também, e o Vasco também está muito interessado, ele está por empréstimo do Santos lá
O Vasco vai tentar trazer ele por empréstimo também, provavelmente para o Vasco por um ano, mas a gente precisa tirar alguns jogadores do nosso elenco. E dentro desses jogadores, não se espante se o Payet sair. Ah, Léo, mas por que isso? O Payet anteontem, né, deu uma entrevista coletiva para um jornal lá na França e acabou dizendo que já estava quase tudo certo o retorno dele para o Olympique, que ele já só faltava assinar, que ele ia ver alguns detalhes para ele poder jogar o Marseille, porque ele gosta muito do Olympique de Marseille, tem uma consideração muito grande, foi o time que ali basicamente projetou ele para o cenário nacional, e ele quer retribuir isso ao Olympique de Marseille de forma efetiva, tá? Então, assim, isso não gerou uma situação boa dentro do Vasco, dentro do clube, e não gerou uma situação boa também para os torcedores. Nós sabemos que o Payet, vamos ser sinceros, não tem performado, ajudou o Vasco ano passado com aquele gol de falta, ajudou o Vasco num gol contra o Fortaleza, mas a gente esperava muito mais do Payet. E não se assuste se ao final de dezembro, talvez, o contrato dele é até 2025, mas pode haver uma rescisão mútua, uma rescisão de tranquilidade para poder trazer o Payet aí, para poder liberar o Payet e o Payet poder seguir sua vida, cara. Porque a gente sabe que ele não se adaptou ao Brasil, ele não está feliz no Brasil, e isso pode estar influenciando o francês também a não jogar no Vasco da Gama. Então é um peso, além de ser um peso salarial, é um peso ali de jogador que a gente tem o cara, mas o cara não está rendendo aquilo que a torcida e o Vasco espera. Então a gente não pode fazer mais apostas, a gente não pode mais perder tempo, porque a gente precisa de um 2025 pleno. E se a gente for para uma competição internacional, a gente precisa sim de ali ter jogadores que possam, no mínimo, contribuir. Outro ponto interessante da entrevista, e aí vou falar também os pontos negativos para poder encerrar, mas outro ponto interessante que eu vi o Pedrinho falar foi o seguinte: não importa se o cara é craque ou se ele é mediano, o que importa é deixar ali o suor em campo, entregar e não jogar da forma que jogaram, entende? Então isso é muito importante, isso foi um recado para os jogadores, e a gente espera que isso mude a cabeça desses jogadores para que isso aconteça de forma transparente e efetiva nessas últimas 3 rodadas do Campeonato Brasileiro. Pontos negativos que eu vi na entrevista coletiva: o Pedrinho tentando assimilar e tentando aliviar um pouco o Marcelo Santana. O Marcelo Santana, por si só, falou que o torcedor ele tem que ter paciência, que o torcedor justo ele vai ter paciência, e eu não concordo com o que ele falou. Eu acho que a torcida do Vasco já está muito machucada e muito assim, desesperançosa com tudo que tem acontecido. Então foi uma fala infeliz dele para mim. A torcida não tem que esperar, a torcida quer realmente o resultado imediato. A gente está esperando há muito tempo muitas coisas acontecerem, e essa fala do Marcelo não foi uma fala legal diante da entrevista coletiva, colocando apenas os torcedores que entendem como justos e os que não entendem e que querem uma celeridade maior, uma pressa maior, como torcedores que aí são torcedores injustos, e não é isso. O torcedor leva o clube. Como o Pedrinho também disse na entrevista coletiva, que o salário do Coutinho é pago pelo sócio-torcedor. Então, assim, nós, torcedores, pagamos o salário do Coutinho e conseguimos ajudar a trazer o Coutinho de alguma forma. Situações infelizes, né, que os caras têm que rever, têm que pensar no que vão falar antes de falar. Outro detalhe interessante aí, que eu queria muito ver na entrevista, eu sei que não tinha sido apresentado ainda, foi o Felipe Maestro. Eu queria ver ele na coletiva de apresentação dele mesmo. Apesar de saber que no sábado, né, após o jogo contra o Atlético Goianiense, o Felipe vai ter que falar de uma forma ou de outra, não vai poder pedir intermediário, e é ele que vai dar essa entrevista coletiva. Então, estou muito ansioso para ver, independente do resultado da entrevista coletiva do Felipe, porque muita gente está achando que para o ano que vem, talvez o Felipe fique, se ele fizer essas 3 partidas bem. Eu, sinceramente, não queria. Eu não queria, porque eu acho que é uma aposta, e apostar nessa altura do campeonato para o Vasco, né, tendo aí um 2025 que vai ser muito difícil, tanto para investidor tentar vir para o clube, também quanto você trazer patrocinadores, como você acabar com essa situação da justiça para poder criar credibilidade e segurança para os jogadores vir. Eu acredito que um bom técnico começaria isso muito bem. Óbvio que alguns técnicos aí que estão também agradando e que querem, né, estão sob contrato, que é o caso do Fernando Diniz, agrada muito ao Felipe e ao Pedrinho, porém a gente tem que ter peça para trabalhar na estratégia do Diniz, assim também como a gente tem que ter peça se o Luiz Castro decidir vir para o Vasco. É um cara que gosta de reconstrução, o Vasco acionou ele e acionou o Pedro Caixinha, tá? Foram os únicos 2 que o Vasco acionou.
restante é especulação. Mas o Vasco vai tentar trabalhar dentro das suas possibilidades de dinheiro para poder tentar atacar a dívida. Ponto interessante também que o Pedrinho citou foi o seguinte: olha, era muito fácil para mim botar a dívida em 1 bilhão e 400 mil, né, 400 milhões de reais para poder trazer jogadores e fazer o time que vocês querem, mas eu não vou fazer isso. Então, assim, é um cara muito sério, foi um cara que falou reto, falou claro, acho que não teve nem repercussão negativa do que o Pedrinho falou, porque foi tão sincero tudo aquilo que ele disse ali junto com o Marcelo Santana, tirando as partes, como eu citei aqui anteriormente, que a gente viu que vale a pena acreditar, então vamos esperar para ver o que dá para fazer. Não sei você, torcedor, o que pensa, pode ficar à vontade para usar nossas páginas aqui, e eu quero aqui encerrar esse vídeo, a gente volta numa próxima oportunidade falando aí mais de Vasco da Gama e de alguns assuntos referentes aí a jogadores e ao time por si só. Quero agradecer muito a você por estar aqui conosco até agora e encaminhe esse vídeo para alguém que precisa ouvir o que a gente citou aqui e analisou e também esteja conosco no nosso canal fazendo ali aquela resenha maneira, né? Nós temos lives, nós temos aí vídeos todos os dias e eu quero pedir a você a sua ajuda para poder continuar crescendo aqui no YouTube, tá bom? Muito obrigado, saudações vascaínas e para lembrar vocês aí, ó, chegou hoje minha camisa do Vascão aqui, ó, essa camisa top aqui, tá? De suporte, pô, camisa linda, 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 linda. E vou melhorar essa câmera para a gente poder mostrar mais as camisas aí, os mantos que a gente tem por aqui, tá bom? Fiquem todos com Deus, saudações vascaínas e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tamo junto, fui!